Bom, e agora nós vamos conversar ao vivo com o jornalista João Magalhães, que também é editor de política do jornal O Dia. Oi, João, bom dia para você. Bom dia, Nájila Fernandes, bom dia, Mayara Martins e ao telespectador do Bom Dia News. Olha, João, essa história de reivindicação pela reabertura do comércio, principalmente aqui em Teresina, continua repercutindo e dando o que falar. A cada momento, a cada dia uma situação nova, enfim. E aí tem aqueles que se posicionam a favor, tem aqueles que se posicionam contra, enfim. Mas falando ainda daquela carreata que aconteceu aqui em Teresina no último domingo, quem também participou dela e é a favor da reabertura do comércio, o presidente estadual do PSC, Walter Alencar. Ele gravou um vídeo para a gente. Tenho defendido a reabertura das empresas e do comércio, de Teresina e de todo o Piauí, mas sabemos da importância que é o combate ao coronavírus, cada cidadão agindo pela saúde, com procedimentos e planejamentos. Mas o que nós temos visto em Teresina é a necessidade do cidadão garantir o seu emprego, ter a sua renda e o pão na mesa. Essa é uma outra importante atitude que devemos preservar e não levar o pânico e a histeria para as famílias, como tem feito o prefeito de Teresina e o governador do Piauí. Temos visto atitudes nunca pensadas. Um cidadão trabalhador na sua loja foi agredido, foi preso e algemado, chegando ao constrangimento de sofrer o ataque à epilepsia pela tamanha afronta a um trabalhador. Um contador que e atende ao Sindicato dos Trabalhadores de Teresina foi preso, foi quase levado à delegacia. Uma clínica de câncer atendendo paciente foi multado em R$2.000. Esse não é o caminho. O que temos visto por autoridades públicas são desvios de verbas, porque não há licitação. O estado de calamidade permite as compras serem feitas, mas o que estamos vendo são abusos, compras superfaturadas, como das ambulâncias e camas na Secretaria de Saúde, que o Ministério Público já apura. Não é essa a realidade. O equilíbrio tem que ser feito num momento tão importante como esse. Precisamos acordar a sociedade. Fizemos uma grande carreata no domingo, exatamente para exigir que o poder público tome um novo rumo. É isso, como cidadão, que devemos propor. Bom, João, Walter Alencar tocou aí em 2 pontos. E o primeiro deles foi esse vídeo da prisão, não sei se prisão, não é, Mayara? Acho que condução do comerciante até a central de flagrantes pelos policiais. Deu muito o que falar, inclusive hoje o Linha de Fogo, a TAMI, exibiu essa situação. E um outro ponto que ele destaca também é o desvio de verbas públicas por conta da falta de licitação nesse momento de pandemia. O Ministério Público também está de olho, não é, João? Isso mesmo. Primeiro, a parte da condução, né, do trabalhador lá da Zona Sul de Teresina. É preciso que, nesse momento, os gestores, primeiro deixar claro que no discurso aí do Walter Alencar, ele se coloca abertamente contrário à política, né, que vem sendo adotada pelo governador Wellington Dias e pelo prefeito Firmino Filho, que é pelo isolamento social. Ao se colocar em um contraponto a isso, ele começa a apresentar seus argumentos. E na questão da condução, ele tem razão, porque, na verdade, é óbvio que a polícia tem toda a sua autonomia, mas é preciso que o comandante, né, no caso da Guarda Municipal, que também tem seu comandante, que eles tenham muita clareza e objetividade em apresentar aos seus homens a necessidade de tratar, vamos dizer assim, ter uma tolerância maior nesse momento, porque, na verdade, não são criminosos. Quem está descumprindo as regras impostas hoje não está cometendo um crime atentando contra a população. Na verdade, está descumprindo uma regra e precisa ter uma certa tolerância quanto a isso. É claro que também isso, em hipótese alguma, deve dar margem para desacato ou para alguma afronta às forças policiais. Mas é preciso que, nesse momento, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal tenham uma flexibilidade maior no tratamento, na tolerância com os trabalhadores que, mesmo descumprindo uma ordem, estão ali argumentando que precisam trabalhar por conta das suas condições financeiras.
Já o segundo ponto que você tocou, sobre a dispensa de licitação, é preciso realmente que a gente cobre os órgãos de controle e um olhar mais atento sobre isso. É claro que a gente precisa deixar muito explícito para a população que a dispensa de um processo licitatório não quer dizer absolutamente que tem algo errado. Pelo contrário, a legislação autoriza a dispensa de licitação em momentos como esse, em que o processo de compra de equipamentos e aquisição de serviços precisa ser de forma mais rápida, portanto, não há tempo para enfrentar uma burocracia muito grande, então dispensa-se o processo licitatório, mas o poder público é obrigado a cumprir uma série de requisitos nessa contratação. Caso o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os vereadores, os deputados, enfim, que também têm a missão de fiscalizar o poder público, encontre ali indícios de corrupção, é óbvio que isso realmente precisa ser apurado, e eu diria que a justiça tem que ser implacável com esse tipo de conduta, afinal de contas, está facilitando a contratação de serviços, a compra de equipamentos, exatamente porque o momento exige isso, que é o momento de enfrentamento a essa pandemia. Então, aproveitar disso para cometer uma ilegalidade realmente é uma afronta muito grande à população que precisa ser punida exemplar. Mas reforço e deixo bem claro que a dispensa de licitação, em momento algum, indica por si só um ato errado, um ato de corrupção. Ok. Inclusive, Maiara, eu acho que também, não tenho certeza, não sei se você ou o João tem essa informação, para montar a estrutura dos hospitais de campanha que estão sendo montados aqui no Piauí, por exemplo, do ginásio Verdão, falta muito pouco para ser concluído. Inclusive, já foi realizado, nesse final de semana, testes nas salas de videoconferências. Né? Eu não sei se precisa também de licitação para esse tipo de estrutura nesse momento. Eu acredito que toda essa estruturação, não só dos hospitais de campanha, mas também do equipamento que está sendo deslocado para os hospitais, de forma geral, não apenas os hospitais de campanha, todos eles precisam ser precedidos de um processo licitatório. No caso, por conta dos decretos de emergência, se libera o processo licitatório, mas não libera a fiscalização dos órgãos de controle para saber se os recursos estão sendo aplicados de forma correta ou não. E aí você falou do hospital de campanha que está sendo construído ali no ginásio Verdão, né, que já está estruturado e já está quase pronto para abrir as portas. A deputada estadual, Tereza Brito, ela visitou o hospital de campanha de lá do Verdão. E, segundo a deputada, há irregularidades que foram constatadas lá no espaço. Ela conta pra gente quais são essas irregularidades. Estou aqui no hospital de campanha que está sendo construído no ginásio Verdão, pelo governo do estado. Vendo a estrutura, equipamentos que já colocaram e outros que ainda vão colocar de acordo com informações. Mas de já vimos que as camas para os leitos que vieram para cá, elas não servem para esses pacientes. São camas que não têm declínio, que não elevam, ou seja, que não tem conforto nenhum para o paciente. Já vamos solicitar que seja substituída essas camas por umas camas que realmente atendam bem o paciente, que possa, inclusive, elevar a cabeça ou parte do tórax. Pacientes com coronavírus são pacientes que têm problemas respiratórios, têm dificuldade de respirar. Mesmo aqueles que não estão muito graves, mas são pacientes que merecem todo um cuidado especial com eles. Então essas camas não têm a menor condição de servir para o atendimento desses pacientes. Vamos solicitar a substituição de todas elas. Assim também como vimos outras questões, como por exemplo os vestiários. Vamos solicitar algumas melhorias, uma saída de emergência. Não tem saída de emergência esse hospital, tem apenas uma entrada para os pacientes e todos os profissionais que vão trabalhar aqui. Como são 103 leitos, são 103 pacientes que podem vir para cá, bem como vamos ter aí uma equipe de pelo menos mais de 200 profissionais trabalhando aqui dentro. Então tem que ter uma saída de emergência. Entre outras questões que precisam ser adequadas. E vamos já fazer essa solicitação de imediato para que possa realmente um hospital com segurança e com bom atendimento para os pacientes com coronavírus aqui no estado do Piauí. Bom, João, a oposição está fazendo, claro, o papel dela. Sim, essa fiscalização é importante e, obviamente, a Secretaria de Estado da Saúde precisa se pronunciar quanto a isso. Afinal de contas, tratar bem o paciente passa
pela aquisição de produtos que ofereçam certo conforto a ele. A deputada sempre tem essa ação destacada na área da saúde, né? Ela preside a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Ano passado fez aquelas visitas aos hospitais e agora está aí fiscalizando o hospital de campanha. É importante a gente ouvir a oposição exatamente porque, cumprindo esse papel de fiscalização, certamente ressalta pontos em que provoca a Secretaria de Estado da Saúde, o governo do Estado, a se posicionar diante desse tipo de denúncia formulada aí pela deputada. Então, é claro que a gente espera que aqueles pacientes que precisam utilizar o hospital de campanha sejam bem atendidos, tenham um certo conforto e aí passa pela aquisição de equipamentos que ofereçam realmente uma boa estrutura, uma boa condição aos pacientes. Eu acredito que ao longo de hoje a gente vai buscar um posicionamento da Secretaria de Saúde quanto a isso, principalmente essa fala da deputada em relação aos leitos, né, as camas dos leitos lá no hospital de campanha. João, sabe o que eu estava pensando aqui agora? Se não for uma espécie de, sei lá, você lembra que ano passado, e esse ano também, eu acho que já houveram algumas visitas aos hospitais regionais do Estado, visitas feitas pela deputada Tereza Brito e também por outros deputados que compõem a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, porque assim, várias irregularidades foram constatadas nessas unidades de saúde e foi solicitado melhorias, providências até de imediato em alguns casos. E eu fico me perguntando se, diante dessa pandemia, se esses hospitais estavam em condições ainda quando começou esse tipo de visita, porque após as visitas, algumas melhorias, inclusive, foram registradas, foram providenciadas, sim. Mas se não, será que a gente tinha essa estrutura que, claro que a gente está adquirindo novos equipamentos agora justamente por conta da pandemia, mas se não, eu acho que seria muito pior, João. É verdade, esse esforço da oposição, e aí a gente sempre precisa destacar, seja em esfera estadual, ou municipal, ou também a federal, ele é muito importante por conta desse jogo de realizações que ele pode provocar. O ditado já diz, né, Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra. Então, certamente, é importante o papel da oposição, exatamente nesse sentido de fiscalizar, apresentar as denúncias. Com certeza, o governo, a prefeitura, o governo federal, tendo conhecimento disso, tem mais condições de investir ali para resolver esses problemas. Afinal de contas, isso ocorre em muitas gestões públicas. Às vezes, quem está ali responsável por aquela unidade hospitalar, por aquela escola, enfim, por aquele órgão público, muitas vezes não leva a reivindicação para o seu superior do governo do Estado, temendo ficar mal na fita, né, do ponto de vista político, do ponto de vista da gestão. Então, esse papel da oposição é fundamental e eu não tenho dúvidas de que essas denúncias que ocorreram em hospitais regionais foram essenciais para que o governo do Estado fosse lá, realizasse investimentos. Hoje, a gente tem os hospitais regionais já mais estruturados, inclusive recebendo investimentos não só por conta da pandemia, mas desde o início desse ano, inclusive, a gente recebe muita informação de investimento nessas unidades hospitalares e a gente espera que isso realmente tenha culminado no melhor atendimento à população. E assim, João, não só aqui no Piauí, mas em outros estados e até fora do país também, os nossos representantes já provaram que quando a gente quer, é possível fazer. Um exemplo que a gente pode pegar aqui são esses hospitais de campanha que estão sendo estruturados em tempo muito rápido, tempo recorde, até tempo remoto. Enfim, por que não fazer isso sem a pandemia para que a população ela possa ter um melhor atendimento na saúde pública? É melhor sobrar do que faltar. Você concorda, João? Com certeza. Eu acredito que isso, Nájila e Maiara, passa muito pela pressão popular, né? Passa muito pelo conhecimento que a sociedade deve ter dos seus direitos de reivindicar melhorias. Normalmente a gente é acostumado a ver as pessoas criticando e hoje as pessoas vão nas redes sociais, publicam, postam lá suas revoltas, mas fica nisso, né? A gente não tem, infelizmente, do ponto de vista histórico, social, um tipo de cobrança mais eficiente diante dos nossos governadores, diante dos nossos prefeitos e da própria presidência.
a nossa sociedade civil organizada, ela demonstra ser muito inerte, né, nesse tipo de reivindicação. Então, é verdade que é melhor pecar pelo excesso, né? Tanto o governo do estado quanto a prefeitura estão construindo aí hospitais de campanha. Pode ser, a gente até espera que toda essa estrutura não seja utilizada, né, em sua totalidade, mas é melhor que ela esteja lá à disposição e não seja necessário utilizar, do que, de repente, a gente ver aí as pessoas morrendo em atendimento. Então, a gente espera que essa pandemia traga isso também para a nossa população. A possibilidade, o reconhecimento de que é necessário acompanhar o trabalho das nossas autoridades sistematicamente e apresentar cobranças no sentido de garantir mais investimentos, de garantir mais estrutura, não só na saúde, mas também na educação, na infraestrutura, e realmente tenha esse controle social, né? O verdadeiro controle social que os órgãos, como os tribunais de contas sempre falam, ele tem que partir da população. A população é que tem as condições de avaliar se esses investimentos realmente estão chegando na ponta, porque é a população que precisa desses serviços. E à medida em que ela consegue fazer essa avaliação, ela tem mais condições de sugerir melhorias na aplicação de investimentos e também de fiscalizar a lisura desses investimentos e, claro, fazer essa cobrança aí, que a gente sabe que traz tantos resultados, porque os gestores públicos, ao se sentirem pressionados, ao se sentirem cobrados, sem dúvida nenhuma, eles se esforçam mais para cumprir o seu papel. Só para fazer uma adendo à sua observação, João, é importante que essa cobrança ela aconteça durante todo o ano e não apenas em anos eleitorais. A gente tem uma oposição que ela não é numerosa, né? Ela é em menor quantidade em relação à base de governos, tanto municipal quanto estadual, mas é uma oposição que ela tem sido barulhenta, né? Mas é preciso que a população também possa fazer eco a essas reclamações, não apenas em ano eleitoral, até para que não se politize debates, né? Para que essas cobranças por parte da população, esse exercício de cidadania, ele aconteça realmente durante todo o ano. Desde você cobrar um asfalto na sua rua, uma limpeza de uma área, até você cobrar políticas públicas de emprego, de renda, né, e de saúde, educação e segurança, que são os pilares aí das principais reclamações da população, não é, João? Com certeza. Então, a gente espera que essa pandemia também traga, por parte da população, mais essa responsabilidade em acompanhar. Até porque, realmente, é um direito das pessoas terem acesso a esse tipo de informação, mas também é um dever delas acompanhar esse tipo de serviço prestado pelo poder público. Aí, João e Maiara, eu vou passar para vocês, agora vocês conversando e eu lembrando de uma pergunta que eu já ouvi recentemente mais de uma vez. E eu nem faço jus a esse caso que a gente conferiu hoje, desde ontem repercute nas redes sociais, da condução daquele comerciante até a delegacia de flagrantes. Não faço nem jus a esse caso não, mas a pergunta que eu já ouvi foi o seguinte: nesse momento o cidadão de bem, ele é conduzido a uma delegacia simplesmente por tentar trabalhar honestamente. E aí, durante todo o ano, a gente vê morrer gente nas filas dos hospitais, esperando por uma cirurgia, esperando por um atendimento, por um leito de UTI, e não acontece nada. Eu acho que é muito justa, é muito válida essa pergunta que eu aproveito e deixo aqui no ar. É verdade. Então, isso demanda da população um melhor acompanhamento, né, tanto da atuação do poder público, quanto também a gente precisa levar à população a informação de que toda a estrutura de governo, toda a estrutura de Estado, ela existe para servir a população. Então, à medida em que a população tem consciência dos seus direitos, dos seus deveres e das suas obrigações, ela se sente muito mais apta a cobrar mudanças, né, de posicionamento, de postura, de instituições, e eu não estou falando aqui só da Polícia Militar, nem da Guarda Civil, não, mas também de equipes de educação, de equipes que atuam na área da saúde, né, do próprio Exército, enfim. A gente levar à população a informação de que ela precisa ter a consciência de que toda a estrutura de investimentos públicos existe por causa dela, por causa da população, e que deve ser transformada em investimentos, em serviços para ela,
sem dúvida nenhuma, a população aí cumpre o seu papel de cidadão, que é não só cobrar, mas também participar do devido processo de definição, né, de políticas públicas em todas as áreas. Então é preciso muito que a gente tenha uma população atenta, esclarecida nesse sentido, de ter consciência do seu papel de cidadão, né? A cidadania não é apenas esperar que o governo faça as coisas, não. É cobrar, é propor, fiscalizar e, sem dúvida nenhuma, ter um papel de protagonismo nas decisões de Estado também. A gente fala muito em democracia, mas a gente esquece muito da participação, né? Da colaboração que a sociedade deve ter na formação de políticas públicas, na discussão de orçamento, na discussão de modelos de polícia, enfim, na discussão também de investimentos na área da saúde. Então, a gente precisa que a população realmente, quanto mais presente ela esteja nessas discussões, eu não tenho dúvidas que mais condições a gente deve ter de alcançar uma boa condição de prestação de serviço à população. E em relação às medidas de isolamento social, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, fez um apelo aos gestores do estado do Maranhão. Segundo o prefeito, as medidas adotadas nos outros estados impactam no número de casos registrados aqui no Piauí. E nesse momento nós precisamos ter uma coordenação com o que está acontecendo no Maranhão. Aqui em Teresina nós já tivemos 7 pessoas detectadas, positivadas no coronavírus, exatamente vindas, uma de São Luís, 3 de Timon, de Lago da Pedra, 2 lá de Balsa. Nós estamos extremamente preocupados com o que pode acontecer com a liberação, com o levantamento da quarentena pelo Maranhão afora. Muitos desses pacientes infectados, muitos desses pacientes que já precisam de atenção estão correndo para a cidade de Teresina. Portanto, aquilo que é feito aí tem repercussão sobre Teresina. E o nosso estado, todos os municípios permanecem na quarentena. É hora de persistirmos naquilo que a ciência determina. Não existe cura, não existe vacina. O que está acontecendo em Fortaleza é justamente o que pode acontecer conosco daqui a alguns dias, algumas semanas. O que está acontecendo em Manaus é justamente o que poderá acontecer conosco. Tenho amigos médicos aí em São Luís que já mostram a gravidade do que aí está acontecendo. Quantidade de chamadas do SAMU que saltou de 900 para mais de 2.000. Governador, esse é um pedido, é um apelo que eu faço ao senhor. Persevere na política de isolamento. É a única arma de que tem os estados e as cidades do norte e nordeste. Essa crise, o isolamento serve não apenas para achatar a curva, mas no norte e nordeste esse isolamento é mais necessário ainda. Por quê? Porque são as capitais do nordeste que menos têm UTI, que menos têm leitos clínicos. E aí, João, o que dizer dessas observações de Firmino Filho? Essa fala do prefeito fez eu lembrar que ainda ontem eu li uma matéria que dizia que o Corpo de Bombeiros da cidade de Floriano resgatou um homem soterrado na cidade de Barão de Grajaú, no Maranhão. Então isso demonstra exatamente essa proximidade de muitos municípios do Maranhão com muitos municípios do Piauí. Do lado de cá do Rio Parnaíba, os nossos municípios, na divisa aí com o Maranhão, são mais populosos. Então a gente tem, por exemplo, Floriano, Amarante, Uruçuí, Teresina, aqui para a região norte, União, enfim, Luzilândia, cidades mais populosas, que são faz divisa com o Maranhão, portanto, estão em contato direto com a região, com outro estado, e com certeza isso influencia, a política determinada pelo governo do Maranhão e por esses municípios influencia muito no controle da proliferação do novo coronavírus aqui no Piauí. Além disso, a gente ainda tem mais essa questão de que boa parte do Maranhão, dessa região mais próxima de Teresina, ao precisar de serviços de média e alta complexidade na área da saúde, sempre recorre à Teresina. Então, a preocupação do prefeito Firmino Filho é muito válida, porque, a depender dessa política praticada no estado do Maranhão, o Piauí pode sim ter um impacto positivo ou negativo em relação ao combate ao novo coronavírus. Eu vou lembrar que o nosso sistema de saúde ele é único, portanto, um município, um estado não pode, em hipótese alguma, e até por uma questão de humanidade também, negar-se a atender
pacientes. Ele tem a obrigação, o cidadão precisa de atendimento, chegou a um hospital, o Estado, a Prefeitura tem a obrigação de atendê-lo. Então, essa política de isolamento social, ela precisa seguir à risca no Maranhão. O prefeito Firmino Filho falou outra questão importante, né, que as capitais do Nordeste têm o menor número de UTIs, de leitos clínicos, e o que é mais grave ainda, aqui no Nordeste as capitais exercem uma influência muito grande na política de saúde dos estados. Aqui no Piauí é um exemplo significativo disso, né, onde a cidade de Teresina possui uma importância muito grande, tem um papel fundamental no atendimento à saúde em todo o estado. Nós temos municípios que estão a 500, 600, 700, 800 quilômetros da capital e que precisa recorrer a Teresina para ter determinados tipos de saúde, para ter determinados tipos de serviços na área da saúde. Então, tudo isso sobrecarrega, né, o serviço oferecido aqui na capital. Então, essa preocupação do prefeito Firmino Filho é muito válida nesse sentido. Então, aumenta a pressão para que as cidades do Maranhão trabalhem a questão do isolamento e também serve de exemplo para que aqui no Piauí a gente continue seguindo aí essas orientações, porque realmente o isolamento social pode dar um fôlego muito grande para o nosso sistema de saúde. Até porque a gente está vendo casos aí, como no Ceará também, que tem fronteiras aqui, a gente mostrou já essa semana aqui para o telespectador do Bom Dia News, como esses municípios aqui do Piauí estão preocupados no reforço dessas barreiras aí com outros estados. Como o próprio prefeito falou aí, a gente tem também a proximidade aqui, Teresina, Timon, que é só atravessar uma ponte, né? A gente tem Timon aí, que a proximidade com Teresina é muito maior do que de diversos municípios. E a gente viu, até chegamos a repercutir aqui, que o governador do Maranhão, Flávio Dino, tinha feito um decreto liberando, né, afrouxando, digamos assim, as regras de isolamento social para as outras cidades do Maranhão, mantendo apenas na capital, que já registrava um número grande, um número significativo e considerável de casos da Covid-19. Né? Então, essa preocupação ela é importante, porque tanto essa política ela precisa ser uniformizada, né, em todos os estados, porque a gente já tem pessoas vindo, inclusive, de outros estados para cá. A gente faz matéria aqui direto mostrando, inclusive em ônibus clandestinos. Então, todo esse reforço dos gestores, essa união nessa definição das políticas públicas que devem ser adotadas nesse momento, ela é importante para evitar um colapso no sistema de saúde de um estado em detrimento do outro. Né? E eu ainda digo que essas observações do prefeito Firmino Filho deveriam ser feitas também em todos os municípios do estado, porque o João pegou alguns municípios aqui pertinho de Teresina, mas a gente, por exemplo, ali ao norte do estado, João, Parnaíba, que é a segunda maior cidade e que conta lá com o hospital regional, o segundo maior hospital regional do Piauí, que é o de Seu Arco Verde, que atende toda a planície litorânea, Piauí, Maranhão e Ceará. Lá a gente tem diversos municípios que fazem fronteiras tanto com o Maranhão quanto com o Ceará. Cajueiro da Praia fica mais próximo ainda do Ceará. Se der uma entrada ali por Cocal dos Alves, já está no Ceará. Chegando em Parnaíba, também temos entrada para o Maranhão, a cidade de Tutóia, se eu não me engano, é a mais próxima. Então, eu acho que essa observação poderia ser feita por todos os gestores municipais. Com certeza. E lembrando que a gente já fala aqui há alguns dias em colapso do sistema de saúde, e observando o cenário nacional, infelizmente a gente já tem essa realidade. Não é uma coisa que está longe da gente. Pelo contrário, né? Quem acompanha a imprensa nacional já sabe que tanto no Amazonas quanto no estado menos avançado, mas o Ceará e Pernambuco, que é aqui no Nordeste, também já enfrentam aí, já tem aí filas de espera de UTI, que é um cenário que a gente realmente espera que não aconteça aqui, mas para isso precisa, obviamente, que a gente tenha aquela responsabilidade de, nesse momento, cumprir as regras de isolamento social. É claro que aí vem aquela discussão, e o comércio, como é que fica? Bom, os decretos aqui, tanto do governo do Piauí quanto da Prefeitura de Teresina, valem até o dia 30 de abril. Não tenham dúvidas de que, a partir da própria orientação do Ministério da Saúde, essa questão da diminuição do isolamento está sendo trabalhada, mas para que a gente saia desse cenário de forma planejada, segura e que realmente dê resultados, né? A gente não espera ficar em isolamento social por muito tempo, até porque a gente sabe que não há condições
inclusive econômicas, para isso. O que a gente espera é que a saída dessa política de isolamento social, ela ocorra de forma muito bem detalhada, muito bem planejada, para que ofereça segurança à população. E isso não se faz da noite para o dia. É necessário tempo para discussões. Quem tem que pensar isso são autoridades que possuem conhecimento disso, não a minha opinião é isso, não. Então, nesse momento, é hora de ouvir a ciência, é hora de ouvir especialistas, é hora de ouvir quem tem experiência nesse tipo de ação. É isso que a gente espera e é isso que a gente vai cobrar do poder público. Então, nesse momento, a política de isolamento social ela ainda é fundamental. A gente sabe que mais dia ou menos dia vamos sair dela, mas quando a gente saia, seja de forma planejada e segura para garantir aí o direito da população a ter seu atendimento nos espaços de saúde, né? A gente sabe, eu falei agora há pouco, que o poder público não pode se negar a atender, mas obviamente se ele não tiver mais estrutura de receber pacientes, aí não tem a quem recorrer. Ok, João, muito obrigada por sua participação, um ótimo dia para você, até amanhã. Até amanhã, Nájila, muito obrigado, um bom dia para a Maiara, um bom dia a todos.